está pensando em prestar o concurso para o INSS, mas não sabe por onde começar? Então fique aqui comigo, que nesse vídeo eu vou te dar 3 estratégias para garantir a sua aprovação nesse tão sonhado. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini e estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então falar desse concurso, o que se sabe até o momento. O que se sabe é que esse concurso ele foi confirmado, 1.000 vagas para analista do Seguro Social. A previsão é para julho de 2025, requisito ensino superior. Já tem gente cogitando a possibilidade de participar do INSS desse concurso, estar no Concurso Nacional Unificado, CNU, né, na versão 2025. Já tem aqueles que estão fazendo a previsão que vai continuar sendo o Sebrasp, que é a banca que, por tradição, faz os concursos do INSS. Mas, independentemente disso, a gente tem que trabalhar com fatos. E quais são os fatos que a gente tem? Primeiro, a gente tem com relação às áreas. Quais são as áreas para analista? São várias áreas. Olha, administração, arquitetura, ciências contábeis, direitos, a engenharia tem civil, mecânica, elétrica, de telecomunicações, de segurança do trabalho, temos estatística, temos fisioterapia, jornalismo, letras, pedagogia, psicologia, publicidade, e propaganda, serviço social, tecnologia da informação e terapia ocupacional. O último concurso, que foi o que saiu edital em 2015, a prova foi realizada em 2016, teve apenas para serviço social, então a previsão é que no próximo concurso tenha, sim, outras áreas. Por que isso é importante? Porque a gente vai, primeira coisa, a gente tem que pegar a estrutura da prova anterior, para ter mais ou menos ideia das matérias que são cobradas e as que, com base nas que foram no último edital. Primeiro que eu preciso te dizer é que esse último edital, ele foi realizado pelo Sebrasp e a prova foi realizada, como eu falei, em 2016. O edital saiu em 2015, a prova foi em 2016 e era dividida em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Aquelas áreas, elas são importantes para definir os conhecimentos específicos. Já os básicos, essa parte básica, ela é comum de todas as especialidades. Então, esse ponto, ele é um ponto interessante para já começar a sua preparação, o seu estudo. E o que a gente teve nessa última prova de conhecimentos básicos? São 50 questões. São 50 questões de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimentos gerais nessa última prova realizada. Molde, Sebrasp, aquela de pontuação líquida, em que eu tenho uma errada que vai anular uma seta. Que mais que a gente tem? A gente teve também nessa prova a pontuação 1, peso 1 para cada questão, ou seja, cada questão valia um ponto, a gente não tinha questões diferentes com base nas outras questões, então era um ponto por questões independentes de ser conhecimentos básicos ou conhecimentos específicos. E conhecimentos básicos, quais foram as disciplinas? A gente tem língua portuguesa com 14 questões, sendo delas 10 fáceis e 4 difíceis. Raciocínio lógico com 4 questões, uma fácil, 2 médias e uma difícil. Noções de informática com 5 questões, as 5 tidas consideradas como fáceis. Eu tenho também direito constitucional, são 5 questões fáceis. O que mais que a gente tem? A gente tem direito administrativo com 3 questões, 2 fáceis e uma média. Legislação previdenciária, 13 questões. Aqui já tem mais. Não tanto quanto português, mas 13 questões. Dessas 13, temos o quê? 10 fáceis, uma média e 2 difíceis. E para a legislação da assistência social, saúde do trabalhador e da pessoa com deficiência, 6 questões, 4 fáceis e 2 médias. Ah, mas base fácil para quem, né? Fácil para que pessoa? Então, com base mesmo na análise das questões, naquele estudo daquele concurseiro padrão, a gente pega a relação das questões. A gente faz, é lógico, são vários professores fazendo a análise e considerando, colocando as questões com base no entender. Mas perceba aqui que a maioria das questões, elas são questões fáceis. Então, a gente tem 50 questões. E como que fica isso? Vou estruturar aqui, eu vou mostrar um gráfico para ter mais ou menos ideia, esse gráfico em formato de pizza. O que a gente tem aqui? Que a maior parte da prova ela é de língua portuguesa, de legislação previdenciária e de legislação da assistência social, saúde do trabalhador e pessoa com deficiência. Eu tenho 28% de português, 26% de legislação previdenciária, que já cai bastante, 12% de legislação. Eu tenho 10% de constitucional, 10% de informática,
6% de direito administrativo e 8% de raciocínio lógico. Perceba aqui que nessa divisão já dá para ter mais ou menos uma ideia de quais são as matérias que vão ser cobradas e qual vai ser as prioridades que devem ser estabelecidas para que você tenha faça um bom plano de estudo. Com isso, eu fiz uma rotina de estudo, que é a minha primeira estratégia. Você vai fazer o quê? Você tem que ter uma noção das disciplinas que são cobradas, estabelecer as prioridades e fazer o quê? Um plano de estudo que seja real. Real que eu digo, real para as suas possibilidades. Não adianta você colocar 5 horas por dia, 6 horas por dia, sendo que você só dispõe de 2, de uma. Então, é melhor fazer um plano de estudo com base na sua realidade do que ficar inventando e criando programas e planos que não vão ser nunca cumpridos, e aí a gente entra naquele espiral, naquele que vai afundar o concurseiro, aquele que o concurseiro fica perdido na quantidade de matérias e ele acaba desistindo, ele acaba largando de lado aquela preparação que deveria ser muito importante. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz um plano de 7 dias e quando eu falo dias, eu estou falando na sequência. Não estou falando segunda, terça, quarta, quinta, não. Eu quero começar a estudar, vou começar amanhã. Não interessa que dia que começou. E eu vou começar como? Pelo primeiro dia. Ah, eu estudei o primeiro dia, estudei o segundo dia, estudei o terceiro dia, não consegui estudar o quarto. O que, que eu faço? Eu pulo aquele quarto e vou para o quinto. Por que isso? Porque quando eu chegar no sétimo dia, que é o dia da revisão, eu pego aquelas matérias. Mas eu não posso, o quê? Eu não posso ficar acumulando as matérias. Então, por isso que é bom trabalhar com ciclos. E esse ciclo de 7 dias é um ciclo bem legal mesmo. Eu fiz aqui um plano para 1 hora e meia de conhecimentos básicos e 1 hora e meia de conhecimentos específicos, ou seja, 3 horas líquidas, tá? Tirando as distrações, tirando os tempos de pausa, tirando a preparação de material, é aquela hora que efetivamente aquele estudante ele está lá voltado para a sua preparação. E esse plano que eu preparei, eu dei um enfoque muito maior em duas disciplinas. Legislação previdenciária e língua portuguesa. Perceba que as duas elas vão se revezando do primeiro ao sexto dia, todo dia tem legislação previdenciária e tem português. As outras disciplinas elas têm o quê? Meia hora e elas vão também sendo alternadas durante o dia para o sétimo dia ser uma revisão de língua portuguesa e de legislação previdenciária. 45 minutos cada para a gente completar 1 hora e meia de estudo diário e de conhecimentos específicos. Aí precisa ver qual é a área e com base. Eu já digo que, tirando 2015, foi só para serviço social. A maioria das áreas, o edital foi de 2008. Era pelo CESP, né? Antigo, era o antigo da Sebrasp. A Sebrasp é atual, né? Ela está gerenciando, ou seja, esse edital ele tem as áreas específicas, mas mais ou menos a área que é pedida mesmo na maioria dos concursos públicos daquela questão administrativa, para quem trabalha na área administrativa. Ah, mas eu não consigo estudar isso. Então não tem problema, eu fiz um outro também com base em 1 hora de conhecimentos básicos. Aqui eu diminuí para mostrar o quê? Para mostrar que é possível. Eu coloquei 1 hora e meia, não dá, vamos para 2 horas. Eu pus 2 horas. Mas perceba que eu mantive o quê? Eu mantive conhecimentos específicos em 1 hora e meia. Então, isso ele vai ter que ser adaptado de acordo com a sua realidade. Então, essa é a primeira estratégia de estudo para você conseguir a sua aprovação. O que mais que eu te dou de estratégia para potencializar os seus estudos? Eu estava falando da sua rotina, agora eu vou falar de técnica mesmo de estudo. Primeiro, organize o seu material. Você vai ter, antes de começar a estudar, tenha à mão as apostilas, tenha à mão os livros, tenha à mão os exercícios. Eu não estou pedindo para juntar tudo. Você pode colocar no próprio computador, não precisa ser físico. Tem gente que gosta de trabalhar com aquele material físico, mas tem pessoas que preferem o material já digitalizado. Mas tenha ele, já faça a seleção dele antes de começar a estudar, porque a partir do momento que você começa, você não pode ficar interrompendo seus estudos para ficar pesquisando, para ficar procurando. Esteja lá com isso em mãos, inclusive a legislação. Cai bastante legislação. E a gente brinca, legislação, a lei seca. O que é uma lei seca? É aquela que não é comentada, é a letra de lei. A Sebrasp, ela gosta muito da letra de lei. Ela pega aquele artigo e ela
reproduz o artigo, às vezes ela faz uma modificação para tornar a alternativa errada. Então, essa é a sua segunda estratégia, tá? Que é essa técnica de preparação. É só isso? Claro que não. A gente tem outras técnicas com relação ao estudo. Você vai evitar distrações, escolha um ambiente tranquilo para estudar, largue o seu celular, deixe o seu celular para você olhar somente nos momentos de pausa, quando terminar esses ciclos de estudos. E além disso, quando terminar cada disciplina, tira 10 minutos, faz uma pausa estratégica, respira. Não adianta também ir direto no celular, porque não vai funcionar. Você sai de uma tela e entra em outra tela, não vai dar certo. Você não faz com que a sua concentração volte melhor, né? Você vai acabar consumindo a sua. Você vai ficar mais cansado, você vai acabar não descansando e não aproveitando esse momento de pausa. Faça simulados, muitos simulados. O simulado ele é essencial para você traçar a sua estratégia, para saber, principalmente quando a banca é o Sebrasp, porque como a gente fala de uma errada numa certa, você precisa saber como que você vai marcar. Se você vai marcar as que você tem muitas certezas, que você não tem certeza, que você. Aquela dúvida, é lógico, a certeza é tranquilo, você vai marcar. As que você não sabe, também é certeza, você não vai marcar. E aquelas que você tem dúvida, quando marcar e quando não marcar? Aqui é o simulado que vai te ajudar nessa sua estratégia com relação às marcações. E resolva muitas e muitas e muitas questões e, de preferência, estude pela banca. Marque a banca, selecione a banca para fazer as questões. Não é do mesmo concurso, qualquer concurso, desde que seja daquela matéria. Porque o português que vai ser cobrado para um concurso, ele vai ser cobrado para outros concursos. Um ponto específico, ele não vai se limitar a um determinado concurso, muito pelo contrário. O conteúdo programático de português, principalmente quando a gente pensa na Sebrasp, ele costuma ser o mesmo para diversos concursos. Então, resolva muitas questões. Esta é a sua terceira, essa é a sua técnica de estudo, essa é a sua quinta técnica de estudo, tá? Já falei que não precisa ser do mesmo concurso, e qual seria a terceira estratégia aqui? Temos os materiais de estudo. Faça você mesmo o seu material, faça os mapas mentais, faça você mesmo os seus resumos. Por quê? Porque na hora que vai estudar, naquela hora final da revisão, ou nos ciclos, que deixa o último dia para a revisão, quando você estuda pelo seu material, você absorve muito mais conteúdo. E a gente tem outras maneiras também de estudar, né? De ter esses materiais feitos de estudos. Você pode compilar a legislação cobrada, você faz um vademecum das legislações, você pega as leis e coloca numa pastinha para facilitar o seu estudo. Se você gosta de marcação, vai marcando, até mesmo físico, até por meio eletrônico também é possível fazer as marcações. Faça esse material, esse vademecum das legislações cobradas no concurso. Isso é bem interessante. O site do Planalto, você encontra toda a legislação e toda a legislação atualizada e de graça. Você também pode fazer um caderno de erros. O que é um caderno de erros? Você junta as questões, quando você for resolver as questões, você pega aquelas que você errou e você coloca numa pastinha. Você pode, naquela pastinha, para quê? Para que no final do ciclo, no sétimo dia, você volte àquela questão para saber se você aprendeu com o seu erro. E tem uma outra técnica também para fazer material, que é o flashcard, que é aquele que você coloca uma pergunta e você tem a resposta, coloca a resposta do outro lado e a pessoa, ela vai, você pode fazer sozinho, virando e tentando acertar, como se fosse um jogo de cartas, e ele é muito bom para memorização. Essa elaboração do material de estudo, ela é muito legal para garantir a sua aprovação. Agora, se você ficou interessado nesse concurso, eu tenho uma oportunidade para você. A Nova está oferecendo um curso, que é um curso introdutório em videoaulas, é uma oportunidade pré-edital para o cargo de analista do Seguro Social, e ele está saindo gratuito. Ele está saindo de R$ 297 por zero, nada. Ele é gratuito, para você conhecer o material, conhecer a estrutura da Nova. E ele tem um plano de estudos feitos por especialistas, ele tem tutoria especializada, ele tem material e áudio das aulas disponível para download, tem professores especialistas e também tem certificado de conclusão. E onde você acha isso? Aqui no link desse vídeo você vai achar esse curso, que é uma ótima oportunidade para você que está querendo fazer o concurso do INSS. E assim finalizamos, e mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, curtir,
compartilhar os nossos vídeos e eu espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!